Fala galera do YouTube, mais um conteúdo no vídeo de hoje sobre Power BI e hoje a gente vai aprender a criar imagens dinâmicas aqui dentro do nosso relatório. Então repare que eu estou vendo aqui as informações de produtos que eu vendo na minha empresa, produtos de filmadoras e câmeras. Se eu quiser alterar aqui para, por exemplo, produtos de áudio, ele vai automaticamente me mostrar uma imagem desses produtos. Se eu mostrar aqui, por exemplo, para jogos, ele vai alterar também automaticamente tanto as informações de venda, de faturamento, quanto a imagem também para ficar bem visual e poder colocar no nosso relatório, beleza? Então, se quiser aprender, fica comigo até o final da aula de hoje e baixa aqui no link da descrição o arquivo para você poder acompanhar da sua casa. E antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de duas coisinhas, que é, lembra de se inscrever aqui no canal para receber conteúdo de Excel, VBA e Power BI de graça toda semana, 4 vídeos por semana aqui para você de graça. E, segunda coisa, deixa o like se você gosta do nosso conteúdo, isso ajuda muito a gente a ficar cada vez mais entusiasmado para produzir conteúdo gratuito para vocês e cada like ajuda muito o YouTube a distribuir o nosso conteúdo para as outras pessoas, tudo bem? Se você quiser aprender mais sobre Power BI de graça, vou deixar também na descrição desse vídeo um mini curso gratuito para você sair do zero e montar o seu primeiro dashboard, ou enfim, mesmo que você já tenha algum conhecimento, você vai conseguir aprender bastante também. E no final do vídeo, para quem ficar até o final, eu vou disponibilizar também um mini curso gratuito para baixar e um outro vídeo de sugestão para você aprender ainda mais com a gente. Então é isso, vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos primeiro aqui dar uma olhada em quais bases de dados a gente vai ter para trabalhar. Então, se eu der um pulinho aqui na guia dados do meu Power BI, eu vou ter 3 bases principais. Primeira base principal vai ser a tabela de vendas, com as informações das vendas daqui da empresa, beleza? A tabela de produtos, que vai ter um cadastro de quais produtos eu vendo aqui na empresa. Então, o nome do produto, qual é a categoria, qual é o fabricante, qual é a cor e assim por diante. A outra coisa que eu vou ter, a terceira tabela importante, vai ser a tabela de categorias, que vai dizer para mim quais categorias de produto eu vendo aqui dentro da minha loja. Áudio, televisão, computadores, câmeras e assim por diante. E vamos lá. Qual que é a ideia aqui dentro do nosso gráfico aqui de imagem? Primeira coisa que você vai ter que ter é, dentro de uma das suas tabelas, que você vai ter, por exemplo, aqui as categorias que você vende na sua empresa, você vai ter que ter uma coluna que vai te dizer quais são os links das imagens. Então, por exemplo, se você estiver criando um relatório tipo esse aqui, você vai ter que ter uma imagem te mostrando o que é o áudio, uma imagem te mostrando o que é a televisão. Então, o que você vai fazer é abrir aqui uma página do Google, digitar, por exemplo, filmadora, imagem, ou então áudio, imagem, caixa de som, imagem, qualquer coisa do tipo, e vir aqui nas imagens do Google. E aí você vai basicamente preencher a sua planilha, trabalho de formiguinha mesmo para preencher as imagens. E aí, como que você faz para escolher uma imagem? Você vai olhando aqui, quando você encontrar uma imagem que você gostar, você clica nela com o botão direito, e aqui embaixo você vai ter uma opção chamada copiar endereço da imagem. Então você basicamente vai abrir uma planilha no Excel e você vai preenchendo um por um. A imagem da sua câmera, a imagem do seu áudio, a imagem do seu computador que você vai querer mostrar no relatório e assim por diante. Tudo bem? Então você pode colocar aqui imagens de produtos, imagens de pessoas, imagens que você quiser, beleza? Então agora vamos voltar no Power BI e vamos criar o nosso gráfico dinâmico. Então voltando aqui para o Power BI, vou dar um pulinho aqui em cima na guia relatório e aí vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou querer ter um botão com uma lista de opções para escolher. Uma hora eu vou querer escolher, por exemplo, a categoria áudio, outra hora eu vou querer ver os computadores, outra hora eu vou querer ver as televisões e assim vai. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou criar uma lista, vou criar um filtro para poder escolher qual é a marca ou qual é a categoria que eu quero ver. Então, para criar um filtro, a gente vai usar essa opção aqui, chamada segmentação de dados. Então, se você passar aqui o mouse, ele vai te mostrar que é a opção segmentação de dados, clica aqui nessa opção. E aí, eu quero basicamente ter uma lista, um filtro, com todas as categorias da empresa. Áudio, computadores e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Lembra que lá naquela tabela, cadastro de subcategorias, cadastro de categorias, a gente tinha aquela coluna com as categorias de produto que a gente vende aqui na empresa. Então, é justamente essa coluna que eu vou colocar aqui dentro do meu filtro. Então, pega aqui essa coluna de categoria, puxa aqui para dentro dos campos do seu filtro. Então, coloca aqui dentro do campo e ele vai criar uma lista para você com todas as categorias que a gente vende na empresa. Áudio, câmera, celular, computador, jogos e assim por diante. Beleza. A única outra coisa que a gente vai querer fazer aqui dentro dessa lista é mudar um pouco a formatação dessa lista. Primeiro, uma lista muito grande assim com muitas opções não fica muito visual. Então, ao invés de uma lista aberta, eu quero uma lista suspensa, ou seja, uma lista tipo uma caixinha que você clica no botão e aí sim ele abre as opções. Então, para a gente mexer aqui nas opções desse filtro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, se você passar o mouse aqui dentro do filtro, repara que aqui em cima, no cantinho superior direito, vai ter uma setinha para baixo. Se você clicar nessa setinha para baixo, ele vai te dar duas opções para você usar esse filtro. Ou uma lista, que é essa primeira opção que já está selecionada aqui, uma lista aberta, ou suspenso, que se você clicar lá, ele vai agora sim ter um botão, e clicando no botão ele vai abrir
ou vai fechar as opções dessa lista, tudo bem? Vou até diminuir aqui um pouquinho o tamanho, só para ficar melhor. Agora, o único ajuste que eu vou querer fazer aqui repara que os textos estão um pouco pequenos para enxergar. Então, para aumentar um pouco o tamanho do texto, eu vou clicar aqui nessa opção, beleza, na opção de formato, e aí eu quero mexer na fonte, eu quero mexer no formato do texto de duas coisas. Primeiro, nos itens, que são os itens aqui que estão dentro da minha lista, e também do cabeçalho, que é justamente aqui, o cabeçalho que aparece aqui escrito categoria. Então, o que você faz? Primeiro, clica aqui na opção de itens, que ele vai abrir para você, e aí você procura aqui a opção tamanho do texto e coloca lá. Coloca um tamanho maior, por exemplo, 13 aqui, 14, enfim, um tamanho que fique bem visual. Beleza, já mexi aqui nos itens. Segunda coisa que eu vou fazer é mexer no cabeçalho. Então, clica lá no cabeçalho para abrir, vem aqui nas opções de tamanho de texto, aumenta aqui até ficar um tamanho bem legal. Show! Então agora já ficou bem mais visual para a gente conseguir enxergar qual informação a gente está selecionando aqui. Tranquilo? Beleza. Agora, outra coisa que eu vou querer colocar antes de colocar mesmo a imagem, eu quero saber qual foi o faturamento que esse produto trouxe para a empresa, que é essa categoria, ou áudio, ou televisão, e assim por diante. Então, para saber o faturamento, vamos dar primeiro uma olhada lá na nossa tabela na guia dados. E aí, para eu saber qual foi o faturamento de cada venda, de cada produto e assim por diante, primeiro, se eu vier aqui na tabela de vendas, dá uma olhada que eu tenho várias informações. Primeiro, vou ter a data da venda, qual foi o produto vendido, qual foi o cliente que comprou, quantidade vendida. Vou ter várias informações. Uma delas vai ser justamente quanto que a gente faturou aqui na venda. Então, tem vendas aqui que a gente conseguiu faturar R$300, tem vendas que a gente conseguiu faturar R$9. Então, o que eu vou querer fazer é somar todos esses faturamentos. Eu vou querer saber qual foi o faturamento da categoria áudio, da categoria televisão, celular e tudo mais. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, colocar a soma total de faturamento, como vai ser só uma informação, o legal vai ser a gente colocar esse cara aqui, esse cartão, que é esse quadradinho com 1, 2, 3 escrito. Então, clica aqui nesse cartão, e aí aqui a gente vai conseguir representar uma informação. Se eu quiser, por exemplo, faturamento, você pode pesquisar aqui pela informação de faturamento, que ele vai te mostrar onde é que está a coluna com as informações de faturamento. Pronto, e para você colocar a soma de faturamento aqui da empresa, é só você puxar essa coluna de faturamento, pega o mouse, clica nela, e aí joga aqui para dentro dos campos do seu cartão. E tá lá, o faturamento total da empresa foi de 275 milhões. Beleza, última coisa que eu vou fazer é dar uma formatada aqui nesse cartão, só para ficar um pouquinho mais visual. Primeiro, vou clicar aqui nessa opção de formato, para a gente conseguir mexer um pouco na formatação dele. E aí, duas coisas que eu quero fazer. Primeiro, colocar uma tela de fundo, para ele não ficar com esse fundo branco aqui meio esquisito. Então, para colocar a tela de fundo, aqui embaixo vai ter essa opção, é só ativar a tela de fundo, e aí clicando aqui nela, a gente vai ter várias cores para escolher. Então, eu vou clicar aqui na cor, colocar aqui, por exemplo, uma cor, um amarelo, um pouquinho mais claro, só para ficar aqui uma cor diferente. Beleza. Outra coisa que eu vou querer fazer vai ser colocar esses textos aqui, os dois em preto. Então, repare que o número está em preto, só que eu quero colocar esse textinho aqui embaixo, faturamento na venda, também em preto. Então, para você mexer nessa opção aqui, nessa legenda que aparece, vai ser essa segunda opção aqui, rótulo da categoria. Então, clica nela, pega aqui a cor do texto e vou colocar a cor preta só para ficar mais visual. Tranquilo? Então, tá lá o faturamento na venda. Agora, vamos ao que interessa, que vai ser o nosso gráfico de imagem. O gráfico de imagem, você vai encontrar ele aqui nesse arquivo, esse gráfico aqui que está bem aqui embaixo. Só que, algumas observações. Primeiro, se você abrir um Power BI em branco no seu computador, ou no seu trabalho, ou no seu estágio, provavelmente você não vai encontrar esse gráfico de imagem que eu estou mostrando aqui. Por quê? Porque ele não é um gráfico que ele já vem pronto, não vem baixado no Power BI. Você vai ter que baixar esse gráfico no seu computador. Para baixar esse gráfico no seu computador, você precisa ter uma conta no Power BI, mas pode ficar tranquilo, porque tem duas soluções. Primeiro, se você baixar o arquivo aqui que está na descrição do vídeo, você vai ter acesso a esse gráfico. Por quê? Porque eu, no meu computador, eu já baixei esse gráfico, então eu te mandei esse arquivo aqui na descrição do vídeo. Então, como eu já baixei esse gráfico e te mandei esse arquivo, você vai ter acesso a ele. Se você abrir um arquivo novo no Power BI no seu trabalho, no seu estágio, na sua casa, você não vai ter ele, mas se você já tiver uma conta no Power BI, você vai conseguir importar ele. Ah, Alon, não tenho uma conta no Power BI, o que eu faço? Pode ficar tranquilo. No final do vídeo, eu vou deixar uma outra sugestão de vídeo onde eu te ensino a criar uma conta gratuita no Power BI, beleza? Sem problema nenhum. Se você já tiver uma conta no Power BI e já tiver logado, você clica aqui embaixo no cantinho inferior direito, clica aqui nos 3 pontinhos, vai ter aqui a primeira opção, obter mais visuais. E aí, o que ele vai fazer é basicamente como se você abrir uma loja aqui gratuita, pode ficar tranquilo, mas uma loja aqui, um marketplace, com vários tipos de gráfico.
vários tipos de gráfico que, enfim, pessoas fizeram e tudo mais. Se você quiser pegar aquele gráfico de imagem, só você pesquisar aqui, ó, Simple Image, imagem simples em inglês mesmo, e apertar o Enter, que vai aparecer aqui a opção para você, beleza? Simple Image. E aí, se você ainda não tiver, você clica aqui na opção de adicionar, mas no caso aqui eu já tenho baixado no meu computador, então tá tudo certo. Então vou clicar aqui, ó, nessa opção, que é a nossa imagem simples, e eu vou colocar aqui maiorzinho só para ficar bem visual. E agora vai ser a opção mais simples possível. Por quê? Lembra que a gente já tinha os nossos links das imagens? Então a única coisa que eu vou ter que fazer é pegar o link da imagem e preencher aqui dentro desse campo do meu gráfico, que é justamente o URL da imagem, ou seja, o link da imagem que eu vou querer preencher. Então, vou deletar aqui que eu tinha pesquisado por faturamento antes, vou deletar aqui essa opção, e para eu pegar o link das imagens, lembra que está lá na nossa tabela subcategorias, aqui ó, essa coluna chamada imagem, que vai ter justamente o link. Então, pega essa coluna com o link das imagens e joga aqui para dentro dos campos ó, de imagem URL. E aí, por enquanto, repara que eu não escolhi marca nenhuma, não escolhi categoria nenhuma. Então, ele vai mostrar um padrão aqui. Só que, se eu quiser, por exemplo, chegar aqui e selecionar áudio, dá uma olhada, que ele vai filtrar tanto o faturamento da categoria áudio, quanto também ele vai filtrar aqui a imagem. Se eu chegar aqui e mudar para, por exemplo, celular, ele vai filtrar aqui também para jogos, para, enfim, música e tudo mais. Beleza? Então, repara como é simples você conseguir fazer esse tipo de gráfico e fica muito intuitivo e muito visual. Último detalhe aqui, só para a gente mexer um pouquinho na formatação aqui dentro desse cara. Primeiro, eu vou querer colocar uma borda em volta dele, só para eu conseguir delimitar as extremidades, só para não ficar um negócio assim muito jogado, muito branco aqui dentro do relatório. Eu quero colocar uma borda em volta dele. Então, clicando aqui na imagem, para colocar uma borda, vem aqui primeiro nessas opções de formatação, e se você der uma procurada, você vai achar a opção de borda. Tá vendo aqui embaixo? Borda, ativa essa opção, e clicando aqui em borda, você vai conseguir aqui embaixo colocar um raio para ela. E eu vou colocar um raio aqui, só clicar e arrastar, colocar um raio 12, por exemplo, que vai ser tipo a espessura aqui da minha borda, tudo bem? E repare que agora já fica muito mais visual para a gente conseguir trabalhar aqui dentro do Power BI. Então, é uma ferramenta aqui, um gráfico muito legal para você conseguir colocar nos seus relatórios. É uma ferramenta super simples, mas que já deixa qualquer relatório muito mais impressionante e muito mais visual e intuitivo, beleza? Espero que você tenha gostado e comece a aplicar nos seus relatórios no Power BI, no seu estágio, no seu trabalho, na sua casa mesmo, para você treinar, tudo bem? Então, se você gostou, comenta aqui embaixo pra gente o que você achou da aula, conseguiu fazer, se você já conhecia essa ferramenta do Power BI, você já viu algum relatório com essa ferramenta, com esse gráfico, sim ou não, para eu saber se você já conhecia essa ferramenta. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, lembra de comentar aqui embaixo o tema que você quer aprender, que a gente grave para as próximas aulas, porque eu, o Diego e o João aqui, o pessoal da equipe de conteúdo da hashtag, a gente sempre olha os comentários e pega as melhores sugestões e grava para vocês, tudo bem? Se você acompanhou nosso vídeo, chegou até o final e assiste os nossos vídeos todo domingo de Power BI, eu quero saber que você assiste e acompanha a gente todo domingo. Então, comenta aqui embaixo para mim, nossa hashtag Domingou com Power BI, se você todo domingo acompanha os nossos conteúdos inéditos aqui no canal, tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. 2 conteúdos que eu prometi aqui para você no final. Primeiro, um mini curso de Power BI para você sair do zero e já montar um dashboard, mesmo que você tenha conhecimento ou não saiba nada de Power BI, tudo bem? E um vídeo de Power BI, onde eu vou te ensinar a criar uma conta gratuita para você poder baixar não só esse gráfico aqui personalizado do Power BI, mas você conseguir baixar dezenas de outros tipos de gráficos que não vêm prontos no Power BI, mas que você consegue baixar e consegue deixar os seus relatórios muito mais apimentados, tudo bem? Então eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Lembra de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos novos. Lembra de curtir o vídeo para ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo. Eu te vejo na próxima semana.